Quando o milionário Vinícius Torres chegou em casa naquela noite, ele jamais imaginou o que encontraria na sala de estar. Conceição, sua faxineira, estava deitada no chão frio com seus gêmeos bebês ao lado, completamente exausta, com marcas roxas de violência espalhadas pelo rosto. Mas a reação dele ao ver aquela cena foi tão chocante que mudou não apenas a vida dela, mas o destino de toda aquela família para sempre. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai além de qualquer expectativa. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a gente. A manhã de segunda-feira chegou gelada em São Paulo, quando Conceição Santos, de 28 anos, atravessou o portão imponente da mansão nos Jardins pela primeira vez. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pequena mala com seus pertences, não de frio, mas de uma mistura de esperança e medo que conhecia bem demais. Vinícius Torres, empresário de 35 anos, esperava na entrada principal com uma expressão séria, mas seus olhos revelavam uma profunda exaustão. Havia perdido a esposa há 1 ano em um acidente de carro e desde então enfrentava sozinho a criação dos gêmeos Miguel e Sofia, de apenas 8 meses. Senhora Conceição, eu realmente preciso de ajuda, disse ele, sua voz carregada de vulnerabilidade. As crianças, elas choram muito à noite e eu não sei mais o que fazer. Conceição olhou para aquele homem poderoso, acostumado a comandar empresas, mas que naquele momento parecia perdido como qualquer pai de primeira viagem. Algo em seu coração se moveu. Pode me mostrar onde estão os bebês, Sr. Torres? Quando ela viu os gêmeos no berçário luxuoso, com móveis importados e brinquedos caros espalhados por todo lado, Conceição percebeu que, apesar de toda aquela riqueza, havia algo que o dinheiro não podia comprar: o carinho maternal que aquelas crianças tanto precisavam. Miguel chorava inconsolavelmente enquanto Sofia dormia inquieta. Conceição se aproximou devagar, pegou o menino no colo e começou a cantarolar uma cantiga de ninar que aprendera com sua própria avó. Em poucos minutos, o choro cessou. Vinícius observava da porta, impressionado. Como você fez isso? Eles só precisavam sentir que alguém se importa de verdade, respondeu ela, embalando Miguel com ternura. Mas o que ela não sabia era que aquela mansão se tornaria seu refúgio e aquele homem sombrio sua salvação. 3 semanas haviam se passado e Conceição já era parte essencial daquela casa. Os gêmeos haviam se transformado completamente sob seus cuidados. Dormiam a noite toda, sorriam constantemente e pareciam crianças completamente diferentes. Vinícius não conseguia deixar de notar como ela tinha um dom especial com as crianças. Conceição acordava antes do amanhecer para preparar as mamadeiras, passava horas brincando no chão da sala com Miguel e Sofia, e à noite cantava para eles até adormecerem. "Você tem filhos?" perguntou ele certa manhã, observando-a dar banho nos bebês com uma delicadeza maternal impressionante. O sorriso de Conceição desapareceu por um instante. "Não, Sr. Torres. Nunca tive essa sorte." Ele notou uma tristeza profunda em seus olhos, mas respeitou seu silêncio. O que Vinícius não sabia era que todas as noites, depois que todos dormiam, Conceição se trancava no banheiro de empregada e chorava em silêncio, olhando para as marcas roxas que se espalhavam por seu braço esquerdo, lembrança dos últimos dias com Juliano, seu ex-companheiro. As marcas estavam desbotando, mas as cicatrizes na alma permaneciam abertas. Ela havia fugido no meio da madrugada, levando apenas uma mala e a coragem de recomeçar. Aquele emprego era sua única chance de reconstruir a vida. Durante o dia, ela sorria genuinamente, cuidando de Miguel e Sofia. Eles preenchiam um vazio que ela carregava há anos. Mas as noites eram diferentes. As noites eram quando os fantasmas do passado voltavam para assombrá-la.
Uma madrugada, enquanto Sofia chorava com cólica, Conceição passou horas caminhando pela sala, embalando a bebê contra o peito. Suas pernas doíam, suas pálpebras pesavam, mas ela não parava. Não até que a pequena se acalmasse completamente. Quando finalmente conseguiu colocar Sofia no berço, Conceição estava tão exausta que mal conseguia andar. Sentou-se no sofá da sala por apenas 1 minuto para descansar, mas o cansaço de semanas dormindo mal a venceu. Mas o que ela não imaginava é que Vinícius estava prestes a descobrir a verdade que mudaria tudo entre eles. Era quase meia-noite quando Vinícius chegou de uma reunião de negócios que se estendeu além do esperado. A casa estava em silêncio absoluto, algo raro desde que os gêmeos nasceram. Preocupado, subiu rapidamente para verificar o berçário. Miguel e Sofia dormiam tranquilos em seus berços, mas Conceição não estava lá. Desceu as escadas com certa inquietação e foi então que a encontrou na sala. A cena o paralisou completamente. Conceição estava deitada no chão frio de mármore, usando apenas uma almofada amarela do sofá como travesseiro. Ao seu lado, Miguel e Sofia dormiam pacificamente sobre um cobertor macio que ela havia estendido no chão. A bebê estava aninhada contra o braço de Conceição, enquanto o menino descansava com a pequena mão tocando o rosto dela. Mas foi quando Vinícius se aproximou que seu coração quase parou. Sob a luz suave da luminária, ele viu claramente as marcas roxas ao redor do olho direito de Conceição, um hematoma que ela havia tentado esconder com maquiagem durante todos aqueles dias. Sua primeira reação foi de choque absoluto. Como não havia percebido antes, como aquela mulher tão gentil que cuidava de seus filhos com tanto amor carregava marcas de violência. Vinícius se ajoelhou ao lado dela, observando como, mesmo dormindo, Conceição mantinha um braço protetor sobre as crianças. Ela havia preferido dormir no chão frio a deixar os bebês sozinhos quando eles acordaram chorando no meio da madrugada. Naquele momento, algo mudou para sempre dentro do coração de Vinícius. Não era apenas gratidão pelo cuidado dedicado aos filhos. Era uma mistura de indignação, proteção e um sentimento que ele não experimentava há muito tempo. Cuidadosamente, pegou uma manta do sofá e cobriu Conceição e as crianças, tomando cuidado para não acordá-los. Depois, se sentou na poltrona próxima e passou a madrugada inteira observando aquela cena que o tocara tão profundamente. Quando o sol começou a nascer, Conceição despertou assustada ao perceber onde estava. Seus olhos se arregalaram de pânico ao ver Vinícius ali. "Senhor Torres, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada", disse ele com uma voz mais suave do que ela jamais havia escutado. "Mas preciso saber uma coisa. Quem fez isso com você?" Conceição levou instintivamente a mão ao rosto, tentando esconder o hematoma. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Vinícius se levantou devagar e estendeu a mão para ela. "Conceição, você não precisa mais ter medo de nada. Eu vou cuidar para que ninguém jamais machuque você novamente." E naquele momento, olhando nos olhos daquele homem que ela havia aprendido a respeitar, Conceição soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o que ela não sabia é que a decisão que Vinícius estava prestes a tomar chocaria não apenas ela, mas mudaria o destino de todos eles. Antes de continuar, quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando esta história. Seu carinho e comentários são o que me motivam a continuar trazendo essas narrativas emocionantes. Muito obrigado por estar aqui. "Você vai se mudar para o quarto principal da ala leste", disse Vinícius com uma determinação que Conceição nunca havia visto. "Não aceito discussão." "Senhor Torres, eu não posso... Não é apropriado." "O que não é apropriado é uma mulher como você dormir no chão frio enquanto existem 5 quartos vazios nesta casa." Ele interrompeu, sua voz firme, mas gentil. "E pare de me chamar de Senhor Torres. Meu nome é Vinícius."
Conceição se levantou lentamente, ainda segurando Sofia no colo. Miguel havia despertado e estendia os bracinhos para o pai, que o pegou imediatamente. Eu não posso aceitar isso. Sou apenas uma empregada. Você não é apenas nada, Vinícius disse, olhando diretamente nos olhos dela. Você é a mulher que trouxe paz para esta casa. Você é quem faz meus filhos sorrirem todos os dias. Você é... Ele parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que ainda não compreendia completamente. Conceição baixou os olhos, lutando contra as lágrimas. Você não entende. Eu tenho um passado complicado. Se ele me encontrar aqui, vai colocar todos vocês em perigo. Então me conte sobre esse passado. Deixe-me ajudá-la. Durante a próxima hora, enquanto os gêmeos brincavam no tapete da sala, Conceição contou sua história pela primeira vez. Falou sobre Juliano, o relacionamento que começou com promessas de amor e se transformou em um pesadelo de controle e violência. Contou sobre as noites em que dormia com medo, sobre os dias em que inventava desculpas para esconder as marcas, sobre a coragem que precisou reunir para fugir. Vinícius escutava em silêncio, sua mandíbula se contraindo a cada revelação. Quando ela terminou, ele se levantou e caminhou até a janela. Você conhece minha história com Carolina, disse ele finalmente. Ela morreu em um acidente, mas antes disso nós éramos felizes, muito felizes. Quando ela se foi, pensei que nunca mais conseguiria confiar em ninguém para cuidar dos nossos filhos. Ele se virou para Conceição. Mas você os ama como se fossem seus. E você o quê? Eu comecei a me importar com você de uma forma que não acontecia há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Conceição sentia seu coração disparar, mas o medo ainda era maior que qualquer outro sentimento. Vinícius, isso não pode acontecer. Somos de mundos diferentes. Eu sou uma faxineira com um passado sombrio, e você é... Eu sou um homem viúvo que encontrou em você a esperança de ser feliz novamente. Ele disse, se aproximando. E não me importo com diferenças sociais ou passados complicados. Me importo com o fato de você ter devolvido a alegria para esta casa. Miguel começou a choramingar, quebrando o momento. Conceição o pegou no colo automaticamente e Vinícius observou como ela era natural naquele papel maternal. Aceite ficar no quarto da ala leste, ele pediu novamente. Não como empregada, mas como família. Conceição olhou para os gêmeos em seus braços. Depois para aquele homem que oferecia não apenas segurança, mas algo que ela pensou que nunca teria. Um lar de verdade. Está bem, sussurrou ela. Mas se Juliano aparecer, se ele aparecer, terá que lidar comigo primeiro. Vinícius disse com uma firmeza que fez Conceição acreditar que finalmente estava protegida. Mas o que ela não imaginava é que aceitar aquela oferta a colocaria no centro de uma transformação ainda maior. 3 meses haviam se passado desde que Conceição se mudara para o quarto da ala leste. E a dinâmica da casa havia mudado completamente. Não era mais uma relação entre patrão e empregada, mas algo muito mais profundo e complexo. Vinícius começou a chegar mais cedo do trabalho para jantar com ela e as crianças. Conceição cozinhava pratos simples que aprendera com sua avó, e ele dizia que eram os melhores que já havia provado. As refeições se tornaram momentos de conversa genuína, risos e uma cumplicidade que crescia a cada dia. Miguel deu os primeiros passos hoje, contou Conceição animada durante o jantar. Ele caminhou direto para o sofá onde estava a Sofia. Sério? E eu perdi isso? Vinícius disse com genuína decepção. Promete que vai me chamar no trabalho quando Sofia começar a andar também? Prometo. Ela sorriu. E pela primeira vez em meses, Vinícius viu aquele sorriso alcançar verdadeiramente os olhos dela. As marcas físicas da violência haviam desaparecido completamente, mas Vinícius sabia que as emocionais ainda estavam lá. Conceição ainda acordava assustada algumas noites, ainda se encolhia quando alguém falava muito alto, ainda olhava por cima do ombro quando saía de casa. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim com os gêmeos,
Vinícius tomou uma decisão. Conceição, quero que você comece a estudar novamente. Como assim? Você me contou que sempre sonhou em fazer faculdade de pedagogia. Posso custear seus estudos. Na verdade, insisto nisso. Conceição parou de empurrar o balanço, onde Sofia ria alegremente. Vinícius, eu não posso aceitar isso. Você já faz tanto por mim. Você cuida dos meus filhos como se fossem seus, trouxe harmonia para nossa casa, me devolveu a vontade de sorrir. Ele disse se aproximando. Deixe-me retribuir ajudando você a realizar seus sonhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Conceição. Ninguém jamais havia investido em seus sonhos antes. E se eu não for boa o suficiente? E se não conseguir acompanhar as aulas? Você é a mulher mais inteligente e dedicada que conheço, Vinícius disse, segurando gentilmente suas mãos. Conceição, eu acredito em você. Talvez seja a hora de você começar a acreditar em si mesma também. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles se sentaram no escritório pesquisando universidades e cursos online. Conceição se inscreveu para o vestibular e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Durante as semanas seguintes, Vinícius a ajudava a estudar. Ficavam até tarde revisando matemática e literatura, enquanto revezavam para cuidar dos gêmeos quando acordavam. Conceição descobriu que amava aprender e Vinícius descobriu que amava ensinar. Uma noite, enquanto estudavam na biblioteca, Conceição adormeceu sobre os livros. Vinícius a observou dormindo pacificamente e percebeu que seus sentimentos por ela haviam evoluído muito além de gratidão ou proteção. Ele estava se apaixonando. Cuidadosamente, cobriu-a com uma manta e beijou levemente sua testa. "Boa noite, minha querida", sussurrou. Conceição despertou com o toque suave e por um momento seus olhares se encontraram. Havia tanto carinho nos olhos de Vinícius que ela sentiu seu coração disparar. "Vinícius, eu..." Mas antes que pudesse terminar a frase, o som de vidro quebrando na cozinha os fez pular de susto. "Fique aqui com as crianças", disse ele se levantando rapidamente. Mas quando Conceição viu quem estava na cozinha através da janela, seu sangue gelou. "Não, Vinícius, não vá lá. É ele, é Juliano." Mas o que estava prestes a acontecer testaria não apenas a coragem de Vinícius, mas mudaria para sempre o futuro de todos eles. Juliano Ferreira estava em pé no meio da cozinha, cercado de cacos de vidro do vaso que havia derrubado ao forçar a entrada pela porta dos fundos. Seus olhos injetados de raiva percorriam o ambiente luxuoso com desprezo e inveja. "Então é assim que você vive agora, Conceição?", gritou ele para que ela pudesse ouvir de onde estava. "Se escondendo na casa de Playboy enquanto eu te procuro há meses?" Conceição tremia descontroladamente na biblioteca, segurando Vinícius pelo braço. "Por favor, não vá lá. Você não conhece ele quando está assim. Ele é capaz de qualquer coisa. Eu não vou deixar esse homem aterrorizar você novamente", Vinícius disse com determinação, libertando-se gentilmente do aperto dela. "Chame a polícia. Agora." "Conceição!" Juliano berrou ainda mais alto. "Eu sei que você está aí. Você achou que podia fugir de mim para sempre?" O som acordou Miguel, que começou a chorar no berçário. Sofia logo se juntou ao choro do irmão. "Ele vai machucar as crianças", Conceição disse em pânico. "Juliano, quando está assim, não pensa no que faz." Vinícius respirou fundo, calculando suas opções. Conceição estava ligando para a polícia com mãos trêmulas, mas ele sabia que seria preciso tempo para chegarem. "Escute-me bem", ele disse olhando nos olhos dela. "Você vai subir, trancar a porta do quarto das crianças e não sair de lá até eu te chamar, entendeu? E você? Eu vou conversar com ele." "Não, Vinícius. Ele tem um temperamento violento. Ele pode te machucar." Mas Vinícius já estava caminhando em direção à cozinha. Quando apareceu na porta, encontrou Juliano mexendo nos armários, claramente procurando algo de valor. "Você deve ser o ricaço que está sustentando minha mulher."
Juliano disse sem se virar. Era um homem de cerca de 30 anos, magro, com tatuagens nos braços e um olhar perigosamente instável. Conceição não é sua mulher, Vinícius disse com voz calma, mas firme. E você está invadindo minha propriedade. Juliano riu com sarcasmo. Nossa, que educado. Conceição sempre gostou de homens educados, até descobrir que por baixo da educação não tem homem de verdade. Sugiro que você saia agora, antes que a polícia chegue. A polícia? Juliano se virou com os olhos faiscando. Você chamou a polícia? Isso é problema entre eu e minha mulher. Ela não é mais sua, nunca mais será. Algo na convicção da voz de Vinícius fez Juliano perder completamente o controle. Ele avançou em direção ao empresário com os punhos cerrados. Você acha que pode me roubar o que é meu só porque tem dinheiro? Vinícius não recuou. Eu não roubei ninguém. Conceição escolheu ficar aqui porque aqui ela é tratada com o respeito que merece. Respeito? Juliano gargalhou. Você quer dizer que está comendo ela e ainda finge que é por respeito? Cuidado com o que você diz. Vinícius advertiu, sua paciência chegando ao limite. Ou o quê? Você vai fazer o quê comigo, playboyzinho? Foi quando Juliano puxou uma faca da cintura que Vinícius percebeu o quão perigosa a situação realmente era. Onde está ela? Juliano exigiu, apontando a lâmina para Vinícius. Conceição, desce aqui agora, ou eu machuco seu príncipe encantado. Do andar de cima, Conceição ouviu a ameaça e seu coração quase parou. Ela sabia que precisava fazer algo, mas também sabia que descendo colocaria não apenas a si mesma em perigo, mas possivelmente as crianças também. Você tem 10 segundos, Juliano continuou, ou eu vou mostrar para esse playboy como eu marco o que é meu. Mas o que Juliano não sabia era que Vinícius Torres não era apenas um empresário rico. Havia coisas em seu passado que nem Conceição conhecia e que estavam prestes a mudar tudo. Você cometeu um erro muito grave, disse Vinícius com uma calma mortal, observando Juliano brandir a faca em sua direção. Ah, é? E qual foi? Ameaçar as pessoas que eu amo. Antes que Juliano pudesse reagir, Vinícius se moveu com uma velocidade e precisão que surpreenderam o invasor. Em um movimento fluido, desarmou Juliano e o imobilizou contra a bancada da cozinha. Conceição, que havia descido as escadas ao ouvir a confusão, ficou chocada ao ver a facilidade com que Vinícius controlou a situação. Como você... Juliano ofegava, tentando se soltar. 10 anos de Krav Maga e Jiu-Jitsu, Vinícius respondeu mantendo-o imobilizado. Minha esposa insistiu que eu aprendesse autodefesa depois que comecei a receber ameaças de negócios. Nunca pensei que usaria para proteger alguém assim. Conceição se aproximou devagar, ainda em choque. Vinícius, está tudo bem, ele disse sem tirar os olhos de Juliano. Ele não vai mais incomodar você. Isso não vai acabar aqui, Juliano gritou furioso. Ela é minha, eu vou voltar e da próxima vez... Não, você não vai voltar. Vinícius o interrompeu. Pegou o celular e fez uma ligação. Doutor Mendes, sou Vinícius Torres. Preciso de você aqui agora e traga tudo o que for necessário. 15 minutos depois, doutor Mendes, advogado particular de Vinícius, chegou acompanhado de 2 seguranças e um oficial de justiça. Conceição, disse Vinícius gentilmente. Preciso que você conte ao Dr. Mendes tudo que Juliano fez com você. Todos os detalhes. Eu não posso. É humilhante demais. Você pode sim. Ele segurou suas mãos. E eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Durante a próxima hora, Conceição relatou anos de agressões físicas e psicológicas. O Dr. Mendes documentou tudo meticulosamente. Fotografou as cicatrizes que ainda eram visíveis e preparou uma medida protetiva abrangente. Senhor Ferreira, o advogado se dirigiu a Juliano, que estava sendo contido pelos seguranças. Você está sendo formalmente notificado. Se chegar a menos de 500 metros de Conceição Santos, da residência do Sr. Torres, ou tentar qualquer forma de contato, será preso imediatamente.
Vocês não podem fazer isso. Ela é minha mulher. Na verdade, podemos e estamos fazendo, Dr. Mendes continuou. Além da medida protetiva, você responderá por invasão de domicílio, ameaça, posse ilegal de arma branca e violência doméstica. Os processos já estão sendo preparados. Quando finalmente levaram Juliano embora, Conceição desabou em lágrimas. Todos os meses de medo, toda a tensão acumulada saíram de uma vez. Vinícius a envolveu em seus braços, deixando-a chorar livremente. Acabou, ele sussurrou em seu ouvido. Nunca mais você precisará ter medo dele. Como você fez isso? Ela perguntou entre soluços. Como você conseguiu resolver tudo tão rápido? Vinícius sorriu tristemente. Conceição, há coisas sobre meu passado que eu nunca contei para você. Coisas que talvez mudem a forma como você me vê. Ela se afastou um pouco para olhar em seus olhos. Que tipo de coisas? Vou te contar tudo. Mas primeiro, preciso ter certeza de que você e as crianças estão seguras. Doutor, Mendes vai providenciar segurança 24 horas até termos certeza de que Juliano não representa mais ameaça. Vinícius, você não precisa fazer isso tudo por mim. Preciso sim, ele disse com intensidade, porque eu te amo, Conceição. E quando você ama alguém de verdade, você faz o que for necessário para protegê-la. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras, e o impacto foi imediato. Conceição sentiu como se o mundo tivesse parado. Você me ama? Amo. Mais do que pensei que fosse possível amar novamente. Mas o que ela não sabia era que a revelação sobre o passado de Vinícius seria ainda mais chocante do que ela imaginava. Na manhã seguinte, depois que as crianças tomaram café e estavam brincando no jardim, sob os cuidados da nova babá de segurança, Vinícius chamou Conceição para uma conversa no escritório. Você disse que há coisas sobre seu passado que eu preciso saber, ela começou, sentando-se na poltrona de frente para a mesa dele. Vinícius respirou fundo. Conceição, antes de te contar, preciso que você saiba que tudo o que sinto por você é verdadeiro. Nada do que vou revelar muda isso. Você está me assustando. Ele se levantou e caminhou até o cofre atrás de sua mesa. De lá, retirou uma pasta com documentos e algumas fotografias antigas. Meu nome verdadeiro não é Vinícius Torres, começou ele, voltando a se sentar. É Vinícius Silva. Torres era o sobrenome de solteira de Carolina. Conceição franziu a testa, confusa. Por que você mudaria seu nome? Porque há 15 anos eu era um homem muito diferente do que sou hoje. Ele abriu a pasta e mostrou uma foto antiga. Este era eu aos 20 anos. Na fotografia, Conceição viu um jovem muito mais magro, com roupas simples e um olhar duro. Ele estava ao lado de uma mulher mais velha, em uma cozinha simples. Esta é minha mãe, Dona Maria. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para me sustentar depois que meu pai nos abandonou. Conceição pegou a foto com cuidado. Vinícius, eu cresci em Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo. Minha mãe se matava de trabalhar e eu estava seguindo o caminho errado. Entrei para uma gangue aos 16 anos. O silêncio na sala era absoluto. Conceição olhava para aquela foto, tentando conciliar a imagem do jovem rebelde com o homem elegante e bem-sucedido que conhecera. Durante 4 anos vivi na criminalidade. Tráfico, roubos, brigas. Minha mãe chorava todas as noites, mas eu não ouvia. Achava que ela não entendia o que era ser homem na quebrada. O que mudou? Conceição perguntou suavemente. Um dia, voltando de um trabalho, encontrei minha mãe desmaiada na cozinha. Ela havia passado mal de tanto trabalhar e não comer direito para sobrar dinheiro para mim. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Vinícius. Quando a vi no hospital tão frágil, tão cansada, percebi que eu estava matando a única pessoa que realmente me amava. Ele mostrou outro documento. Naquela noite, tomei uma decisão. Sairia da gangue, voltaria a estudar e faria minha mãe se orgulhar de mim. Como você conseguiu sair? Não foi fácil. Tive que fazer um acordo com o líder.
trabalhar por mais 6 meses para pagar minha dívida e depois desaparecer completamente. Mudei de nome, me mudei para outro bairro e comecei a trabalhar de dia e estudar à noite. Conceição observava aquele homem com admiração crescente. E sua empresa? Começou com um carrinho de hot dog que comprei com o dinheiro que havia juntado. Trabalhava 16 horas por dia, estudava nas madrugadas. Em 5 anos, tinha 3 carrinhos. Em 10 anos, uma empresa de alimentação. Foi assim que conheci Carolina. Ela era nutricionista e me ajudou a desenvolver cardápios saudáveis. Vinícius mostrou uma foto dele com Carolina no dia do casamento. Ela sabia de tudo sobre meu passado. Dizia que se apaixonara não pelo homem que eu era, mas pelo homem que eu me tornei. E sua mãe? O sorriso de Vinícius se encheu de ternura. Dona Maria viveu o suficiente para ver os netos nascerem. Morreu no ano passado, 2 meses antes de Carolina. Suas últimas palavras foram que estava orgulhosa do homem em que me transformei. Conceição se levantou e caminhou até ele. Vinícius, por que você está me contando isso agora? Porque quando vi você dormindo no chão com meus filhos, com marcas de violência no rosto, vi minha mãe. Vi todas as mulheres que se sacrificam por amor e são maltratadas por isso. Ele segurou as mãos dela e percebi que Deus me deu a chance de proteger alguém como minha mãe nunca foi protegida. Você acha que eu vou te julgar por seu passado? Não sei. Só sei que precisava ser honesto com você antes de... Antes de quê? Vinícius se ajoelhou na frente dela, retirando uma pequena caixa do bolso. Antes de te pedir para ser minha esposa. Conceição cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Conceição Santos, você trouxe luz para minha vida e amor para meus filhos. Você me mostrou que é possível amar novamente. Quer casar comigo? Mas o que ela não sabia era que sua resposta definiria não apenas o futuro dela, mas o de toda aquela família que havia se formado de maneira tão inesperada. Um novo amanhecer. Sim, sussurrou Conceição através das lágrimas. Sim, eu quero casar com você. Vinícius se levantou e a beijou pela primeira vez. Um beijo cheio de promessas, esperança e amor verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Você tem certeza? Ele perguntou, encostando a testa na dela. Eu venho de um passado complicado. Você vem de um passado doloroso. Talvez seja exatamente por isso que nos entendemos tão bem. Ela sorriu. Nós dois sabemos o valor de uma segunda chance. 6 meses depois, a transformação na vida de todos era visível. Conceição havia não apenas passado no vestibular, mas conseguido uma bolsa integral para pedagogia. Vinícius expandiu sua empresa criando um programa de reinserção social para jovens em situação de risco, inspirado em sua própria história. Miguel e Sofia, agora com 1 ano e meio, chamavam Conceição de mamãe naturalmente, e ela os amava como se os tivesse gerado. A família estava completa de uma forma que nenhum deles imaginara possível. O casamento foi simples, realizado no jardim da mansão, com apenas familiares próximos e alguns funcionários da empresa que se tornaram amigos. Doutor Mendes foi o padrinho e a nova babá de segurança, que havia se tornado uma amiga querida, foi a madrinha. Eu, Vinícius, prometo amar e proteger você, Conceição, pelo resto da minha vida, ele disse durante os votos. Prometo ser digno da confiança que você depositou em mim e fazer todo dia valer a pena sua coragem de recomeçar. Eu, Conceição, prometo amar não apenas você, mas esta família que construímos juntos. Ela respondeu. Prometo que vamos ensinar Miguel e Sofia que o amor verdadeiro é aquele que cura feridas, constrói sonhos e transforma vidas. 2 anos depois, Conceição se formou em pedagogia com louvor e abriu uma creche especializada em crianças de famílias em situação de vulnerabilidade.
Vinícius financiou o projeto, mas era ela quem dirigia tudo com a paixão de quem conhece a importância de cuidar das crianças com amor. Miguel e Sofia cresceram em um lar cheio de amor, aprendendo desde cedo que família não é apenas sangue, mas escolha, cuidado e dedicação. Em uma tarde de domingo, 3 anos após aquela noite em que Vinícius encontrou Conceição dormindo no chão, ela estava grávida de 4 meses de seu primeiro filho biológico. Eles estavam no jardim, observando Miguel e Sofia brincarem, quando ela fez uma reflexão. Sabe o que mais me impressiona nesta história toda? O quê? Como 2 pessoas quebradas conseguiram se curar mutuamente e ainda cuidar de outras pessoas. Vinícius sorriu, acariciando a barriga ainda pequena dela. Minha mãe sempre dizia que Deus não desperdiça dor. Ele a transforma em propósito. Acho que ela estava certa. Conceição olhou para aquela família que havia ganhado de presente quando menos esperava. De uma faxineira exausta dormindo no chão com medo do futuro, ela se tornara uma mulher realizada, mãe amorosa e esposa de um homem que a via como sua igual. E Vinícius, que havia transformado sua vida uma vez saindo da criminalidade, descobriu que se transformar novamente pelo amor era ainda mais poderoso. Mamãe, papai! Sofia correu em direção a eles com Miguel logo atrás. Olha o que encontramos! Era uma pequena rosa que havia brotado espontaneamente no jardim, crescendo em meio às outras flores mais estabelecidas. É igual à nossa família, disse Miguel com a sabedoria inocente das crianças. Cresceu em um lugar bonito e ficou ainda mais bonita. Conceição e Vinícius se entreolharam, sabendo que aquela era a metáfora perfeita para suas vidas. Às vezes, as flores mais bonitas são aquelas que crescem depois das tempestades mais difíceis. Naquela noite, quando colocaram as crianças para dormir em seus quartos confortáveis e seguros, Conceição lembrou-se daquela madrugada em que dormira no chão frio da sala. Parecia uma vida inteira, mas haviam se passado apenas 3 anos. No que está pensando? Vinícius perguntou, abraçando-a por trás. Em como a vida pode mudar completamente em um momento. Ela respondeu, encostando-se no peito dele. Se alguém me dissesse naquela noite que eu seria tão feliz, eu não acreditaria. E agora acredita? Agora eu sei que às vezes os finais felizes chegam quando você menos espera, trazidos pelas pessoas que você menos imagina. E assim, sob as estrelas de São Paulo, uma família formada pelo amor, pela escolha e pela coragem de recomeçar, celebrava silenciosamente a vida que construíram juntos. Uma vida que provou que não importa de onde você vem ou por onde passou. O que importa é para onde você está indo e com quem você está caminhando. E você, o que achou dessa história de superação e amor verdadeiro? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como esta. E não perca nosso próximo vídeo.